gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa meio diferente, um tema meio diferente. Muitas pessoas acham que depressão é falta de Deus, mas depressão não é falta de Deus. Porque há muitos profetas do Senhor que não que sofriam com depressão, mas que tinham problemas que são normais, porque a gente tá com Deus, mas a gente não é super-herói. O super-herói é Ele que é o Deus Todo-Poderoso. A gente é ser humano, a gente é fraco mesmo, a gente tá propício a ficar triste, propício a errar. Então, Ele que nos sustenta. A gente, como todos, passa por problemas, mas diferente, a gente passa pelos problemas com Ele, que é o nosso melhor amigo, que nos ajuda em todos os momentos. Hoje eu vou trazer um exemplo de um profeta que não que sofria com depressão, mas que tinha estes momentos de fraqueza, e mesmo assim não quer dizer que Deus não estava com ele. O profeta Elias, ele era um profeta que todo mundo sabe que tinha autoridade, sabe? Que Elias orava e acontecia. Elias orou, caiu fogo do céu. Elias orou, ficou 3 anos sem chover. Então, tipo, a oração dele era poderosa, ele tinha valor diante de Deus. Ele usava a autoridade que Deus tinha dado nas mãos dele. Vou deixar os versículos que eu usei todos na descrição, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha. Sabe que Elias foi um homem que usou muito essa autoridade de Deus. Agora eu quero mostrar pra vocês os momentos que Elias teve essas fraquezas, que a Bíblia nos conta que Elias teve essas fraquezas. Deus, ele sempre sustentou Elias em todos os momentos. Na Bíblia conta que Deus mandou que Elias fosse ficar perto do ribeiro e Deus mandava que os corvos trouxessem pão e carne para ele de manhã e à noite. Só que teve uma época que esse ribeiro secou e aí ele foi para casa de uma viúva e nisso Deus usou ele para que acontecesse um milagre lá na casa dela e multiplicou lá tudo. E aí Elias ficou lá. E depois de um tempo o filho dessa mulher adoeceu e morreu. E nisso a mulher, pegou e bateu de frente com Elias e falou assim: você veio trazer desgraça pra minha casa, como assim? Isso tá escrito lá em 1 Reis 17, a partir do 8, que fala sobre a viúva de Serepta. O Elias vai lá e vai pra orar, sabe, pela vida do menino. E quando ele vai orar, ele diz o seguinte, lá em 1 Reis 19, 20. Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Por que Elias falou assim com Deus? Com certeza ele teve outras experiências, com certeza ele viveu outras coisas, ele tem traumas. E nisso, eu acredito que ele falou isso por conta da morte dos profetas. Mas mesmo ele tendo falado assim com Deus, Deus não se ofendeu, porque Deus gosta de ouvir a sinceridade do nosso coração. Deus sempre pede um coração sincero perante Ele. E Elias tinha esse coração sincero. Mesmo nos momentos difíceis, ele não escondia seus pensamentos de Deus. Elias nunca chegava perante Deus com uma máscara. Não é isso que Deus espera de nós, que nós cheguemos a Ele com uma máscara, fingindo que tá tudo bem. Não, Deus quer ouvir todos os nossos problemas. E aqui Elias foi totalmente sincero com Deus. E mesmo assim, Deus operou o milagre e esse menino ressuscitou. E depois disso, Elias vai até Acabe e propõe um desafio para os profetas de Baal. E nisso acontece que o fogo desce do céu. E nisso Elias mata todos os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, mortos à mão. Imagina o tanto que Elias estava cansado. Ele matou na mão, e os caras não ficou parado, com certeza, porque os caras não estavam esperando ele chegar até ele pra matar. Os caras corriam, mano, eu imagino os caras metendo o pé, falando, não vai me matar nada, e Elias correndo atrás. E aí, Jezabel, quando sabe disso, faz o que? Ameaça Elias, fala assim, ó, igual você matou os profetas, agora eu vou te matar também. Aí Elias foge. Mas por que Elias foge? Sinceramente, eu não sei. Só quem sabe é ele e Deus. Mas eu acredito que não foi um momento de fraqueza, não foi falta de fé de Elias. Pelo contrário, ele foi forte para reconhecer que ele estava fraco. Eu imagino ele cansado, sabe, cara? O espírito dele estava cansado, o corpo dele estava cansado. Ele precisava desse descanso. Ele precisava desse tempo a sós com Deus. Por isso que ele foi pro deserto. A Bíblia diz que ele foi até o deserto. E o deserto é lugar de renovo. O deserto é lugar de renovo, de direção, de ensinamento, de unção. Nem nisso Deus deixou de cuidar dele. Porque na primeira vez Deus mandou corvos para alimentar ele. Na segunda vez Deus mandou um anjo para fazer a comida dele, cara. Imagina, você sendo alimentado por um anjo, você tá dormindo e o anjo te acorda. Fala, come. Aqui, ó, fiz essa comidinha aí pra você. Bora lanchar? A Bíblia diz que com a força daquela comida ele se levantou e caminhou 40 dias e 40 minutos no deserto. E ele chega lá pro Monte Horebe, ele vai caminhando até o Monte Horebe, entendeu? Na hora que ele chega lá, ele entra numa caverna, passa a noite na caverna e aí Deus aparece. Que fazes aí, Elias? Deus fala assim pra ele. Lá em 1 Reis 19, 10, ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o que Deus fala? Calma, filho. Não. Deus fala assim:
sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aí a Bíblia diz que passava um vento forte que fendia os montes, porque o Senhor estava descendo naquele monte. E depois do vento veio o terremoto. Só que Deus não estava no vento e nem no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Por quê? Porque Deus sabia que não era aquilo que Elias necessitava naquele momento. Elias necessitava de uma calma. Elias necessitava de ajuda. Então Deus se revelou a Elias com uma voz mansa e delicada. Lá um tempo atrás, há 40 dias atrás, Elias precisava do fogo. E Deus se revelou no fogo. Mas agora Elias precisava de ajuda. Elias precisava do amigo dele. E Deus se revelou a ele dessa maneira. Quando Elias viu que era o Senhor que estava ali, Elias saiu para fora da caverna. E Deus pergunta mais uma vez: que fazes aqui, Elias? Elias responde a mesma coisa. Deus não chega para Elias e fala: calma, filho, eu sou contigo e tudo mais. Não. Deus dá uma nova missão para Elias. Fala assim: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Vou ler só até aqui, mas continua ainda Deus falando com ele. Deus confia uma nova missão a Elias. Sabe, Elias está se vendo fraco, mas Deus já vê ele forte. Elias deve estar pensando: ai, cara, eu tô tão mal. E Deus já tá falando: cara, eu já te renovei. Você passou 40 dias e 40 noites de férias, filho. Agora você vai te embora. E Deus, ele não foi indelicado porque ele deu uma nova missão pra Elias. Ele veio como se fosse com um impulso pra Elias, sabe? Elias estava se vendo fraco, mas Deus falou assim: eu confio a você novas missões. Deus chamou Elias para viver coisas maiores. Naquele lugar, Elias pediu sua própria morte. E mesmo assim, Deus não deu a morte a ele. Deus nunca deu a morte a Elias, porque Deus arrebatou Elias. Porque Deus chamou Elias para viver coisas maiores. Porque os pensamentos de Deus para Elias eram pensamentos de paz, de vida e não de morte. E assim são os pensamentos de Deus para você. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você pereça, porque Ele te chamou para viver coisas maiores. Em Lucas 5,38, Jesus diz que o vinho novo deve ser derramado sobre odres novos, como a palavra que eu deixei aqui, sobre viver algo novo. Então é necessário esse renovo. Às vezes é necessário a gente se retirar do lugar onde a gente está para viver esse tempo com Deus, para ter esse renovo recebido de Deus. Nem sempre Deus vai se revelar pra gente num lugar cheio de pessoas. Muitas vezes Deus quer trabalhar na gente no secreto. Quando Elias foi pro deserto, ele teve o seu lugar secreto com Deus. No deserto, Deus moldou Elias, Deus fortificou Elias para viver coisas maiores. Mesmo que você esteja passando pelo deserto, então se levanta, vai, cumpre a missão que Deus tem entregado na sua mão, porque Deus te chamou para viver coisas maiores. Assim como Ele confiou essas missões na mão de Elias, Ele tem confiado outras missões em suas mãos. Então vai, se levanta. O deserto não é o teu lugar. O deserto pode ter sido o teu lugar de renovo, mas ele não é a tua casa. Agora que você já recebeu a direção, agora que você já recebeu o ensinamento e a unção, saia do deserto, saia da caverna e viva coisas maiores com Deus, em nome de Jesus.